Bem-vindos, meus amigos cosmonautas, ao Cosmos Cultura Nerd, o canal que leva você da Terra-média até as galáxias mais distantes. Se você é um fã de Steve Austin ou Jim Sommers, está começando a explorar, ou mesmo relembrar essas clássicas séries, aqui é o lugar perfeito para conhecer e se aprofundar nessas histórias. E nesses personagens que são tão amados por nós e pelo mundo todo, mesmo após 50 anos de sua primeira exibição. E assim, venha comigo, vamos juntos explorar o que torna esses personagens, essas séries, tão amadas, tão icônicas, mesmo após mais de 50 anos após a sua primeira exibição. Então, vamos juntos desvendar os mistérios e celebrar as aventuras do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica. Cosmos Cultura Nerd. O Homem de 6 milhões de dólares, o Cyborg, como ficou conhecido, foi uma série que passou aqui no Brasil e fez muito sucesso. O termo ciborgue, aliás, ele é uma combinação das palavras cibernética e organismo. E refere-se a organismos que incorporam partes de elementos mecânicos ou eletrônicos no seu corpo para melhorar suas capacidades. A origem dessa palavra acontece em 1960, quando o cientista Manfred Klein e Nathan S. Klein eles apresentaram um artigo sobre a utilização de dispositivos externos em seres humanos para torná-los aptos às viagens espaciais. A ideia de seres humanos com partes mecânicas ou artificiais remonta às várias mitologias antigas ao longo da história. Só para citar um exemplo relativamente recente disso, o filme Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang, apresenta a criação de um androide que se assemelha a uma mulher humana, a Maria, do filme. Que é aquela cena clássica de um robô se transformando em mulher. E mesmo quem não conhece o filme já deve ter visto, pelo menos um clipe do Queen, essa cena. A palavra biônico tem suas origens mais antigas. Ela vem da Grécia Antiga, derivando assim do grego bios, que significa vida ou ser vivo, e a palavra ela foi usada historicamente para referir a questões relacionadas à vida ou à biologia. Já o termo biônico ganhou popularidade na ficção científica de engenharia do século XX, e ela passou a ser associada à ideia de aprimoramentos tecnológicos ou mecânicos aplicados a organismos vivos, especialmente aos seres humanos. Nesse contexto, um indivíduo biônico seria alguém que incorpora as partes mecânicas ou eletrônicas em seu corpo, visando assim melhoramento ou aprimoramento de suas capacidades físicas. Um exemplo disso é o George LaForge, de Jornalistas da Nova Geração. Ele é cego de nascença e usa aquele visor para poder enxergar. E assim, aquilo torna uma espécie de ciborgue pela definição do termo. Mas agora, essa palavra biônico, ela ficou realmente conhecida por causa das séries do Homem de 6 milhões de dólares e da Mulher Biônica, que exploraram esta ideia de seres biônicos com partes aprimoradas por tecnologia. E a popularidade dessas duas séries ela contribuiu muito para uma associação mais ampla do termo biônico com a fusão do organismo e o mecânico na cultura popular como um todo. O seriado em si, o seriado O Homem de 6 milhões de dólares, ele foi inspirado num livro chamado Cyborg, escrito por Martin Kaiden. Esse livro foi publicado em 1972 e conta a história de Steve Austin, um astronauta,
que sofre um grave acidente e é reconstruído com membros e órgãos cibernéticos, tornando-se assim mais forte, mais rápido e com habilidades aprimoradas. A trama da novela Cyborg ela serviu de base para o desenvolvimento do seriado de TV que estreou em 74, cujo personagem principal também era Steve Austin, que foi interpretado por Lee Majors, e a série foi um sucesso, gerando vários episódios e até mesmo spin-off. O título O Homem de 6 milhões de dólares se refere ao custo da operação de reconstrução cibernética do protagonista. Seria o curso que estudar que foi a cirurgia, os membros, tudo isso, para reconstruir um homem praticamente morto com membros artificiais, biônicos. Mas antes dessa série ir ao ar, em 74, foram feitos 3 telefilmes para a TV, que foram uma espécie de piloto para a série. Eles foram O Homem de 6 milhões de dólares, de 73, que foi o filme inicial que deu origem à série, baseado no livro do Cyborg. Ele apresenta a história do Steve Austin, que sofre um grave acidente e é construído com partes biônicas. Cady, que foi o autor, ele teve a ideia para o Cyborg ao presenciar no dia 10 de maio de 1967 o acidente com Bruce Patterson a bordo do Lightning Bolt Northrop M2F2. Nesse dia 10 de maio de 67, durante o 16º voo planado de um corpo de elevação, o Northrop M2F2, ele sofre um acidente que na hora de pousar e danificou gravemente o veículo e feriu gravemente Patterson. E após uma extensa hospitalização, ele se recuperou dos ferimentos, mas infelizmente ele perdeu a visão de um olho devido a uma infecção secundária enquanto ele estava no hospital. Inclusive, aquelas cenas de um acidente que a gente vê na abertura do seriado do Homem de 6 milhões de dólares são as cenas do acidente de Patterson, que realmente ocorreu em maio de 67. E esse filme, esse primeiro piloto Homem de 6 milhões de dólares, ele estabeleceu aquilo que seriam as bases do universo do Homem dos 6 milhões de dólares. Sacou as habilidades primárias dele, explorou os temas de superação pessoal e adaptação às mudanças. O segundo filme, When Woman and War, também de 73, foi uma continuação direta do primeiro filme e serviu como parte do processo para avaliação da série. Aprofundou um pouco as missões de Steve como um agente secreto, explorando as aplicações de suas habilidades biônicas nos cenários de espionagem e intriga, e teve ênfase nas missões secretas e adicionou uma camada de ação à narrativa. E o último, Solid Gold Kidnapping, foi o último e terceiro telefilme, e ele expandiu o escopo da série ao apresentar diferentes desafios para o Steve Austin, como um sequestro de personagem importante. Isso também serviu apenas para suas habilidades físicas, para testá-las, mas também para testar a sua capacidade de resolver problemas complexos. Os filmes eles introduziram personagens importantes como o Oscar Goldman, que foi interpretado por Richard Anderson, que se tornou um elemento constante na série. Embora os efeitos especiais da série, dos nossos padrões hoje, possam soar muito datados, muito pobres, mas na época eram inovadores e contribuíram para o sucesso da série. E esses filmes levaram à aprovação da série e, como eu já disse anteriormente, foi ao ar em 74, no ano seguinte após a produção dos 3 telefilmes. E a combinação de ficção científica, espionagem e o conceito de ciborgues, tudo isso criou uma amalgama na imaginação do público, preparando um terreno para o sucesso da série.
E os filmes foram essenciais para estabelecer o tom, a narrativa e a aceitação do público, assim, pavimentando o caminho para a série que se tornaria um ícone da cultura popular. O sucesso do seriado ele pode ser atribuído a vários fatores. Entre eles, a premissa inovadora, que era a ideia de um astronauta ser reconhecido por partes cibernéticas após um acidente que oferecia uma premissa inovadora e intrigante. Também outro fator que pode ser citado é a fusão de elementos de ficção científica com a narrativa de suspense de super-herói que capturou a imaginação do público. Os efeitos especiais para a época eram muito bons, eram inovadores, somente as cenas destacavam as habilidades do Steve Austin, e isso ajudou tudo a criar um apelo visual e destacar a tecnologia futurista que era apresentada na série. A escolha de Lee Majors, que é um autêntico canastrão, como personagem principal, no caso o Coronel Steve Austin, contribuiu muito para o sucesso da série. A presença dele criou criou um carisma com o público, e apesar de interpretar um herói com parte cibernética, isso ajudou a prender o público na série. Ela também explorou temas muito relevantes para a época, como a crescente influência da tecnologia na sociedade. Na época nos Estados Unidos, estava ocorrendo a corrida espacial. A série é de 74, mas se você voltar um pouquinho antes, 69, foi quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. Faz 5 anos, por aí, que o homem tinha pousado na Lua, então era uma coisa muito recente. A série também oferece elementos de ação e aventura e ficção científica, misturando tudo isso que dava uma ampla audiência. As histórias envolvendo missões secretas, conspirações, desafios, mantinham tudo isso a audiência cativada e interessada e acompanhar semana após semana uma nova aventura do Cyborg, o homem de 6 milhões de dólares. E a jornada de Steve Austin, desde astronauta até a figura com partes cibernéticas, ela é interessante por quê? Por causa que ela reflete o arquétipo do herói e a sua jornada de transformação, como Campbell já nos dizia muito tempo. Ele passa por desafios, sacrifícios e sempre ressurge como um ser aprimorado, com habilidades sobre-humanas. Isso é bem a jornada do herói. Gente, é só se lembrar de Star Wars e várias outras coisas. O herói sempre passa por desafios, por perseverança e sempre renasce. Surge como uma fênix, mais forte, melhor do que ele era antes. E a transformação do Steve Austin reflete justamente essa melhoria, essa passagem dos limites quânticos humanos. Ele se torna uma espécie de semideus tecnológicos, uma espécie de Hércules cibernético. Por quê? Assim como Hércules, que na mitologia grega é filho de Zeus, um deus e uma mortal, Steve Austin é um homem comum que morre e renasce graças à tecnologia. Ele foi meio que abençoado pela tecnologia com os aprimoramentos cibernéticos, se tornando assim uma espécie de semideus tecnológico. A série, com todos esses elementos, fez muito, mas muito sucesso na época. Tá, isso a gente já sabe. Mas você deve estar se perguntando, e o que tem mais isso? Bom, quando produtores, executivos de TV veem que uma coisa dá certa, começa a dar din-din, dinheiro, grana, money, o que eles querem? Mais din-din, mais grana, mais money. E o que eles fizeram? Já que o biônico estava dando certo, o público gostou do biônico, então dá-lhe biônicos. Assim, em 75, os produtores criaram o seriado da Mulher Biônica. Se um homem biônico deu sucesso, uma mulher biônica também deve dar sucesso. Então, assim, em 75 fizeram o seriado da A Mulher Biônica.
James Sommers, que era interpretado por Lizzie Wagner. Essa série é interessante pelo seguinte: por ser ter uma protagonista feminina, ela podia atrair um público mais amplo, incluindo mulheres jovens e jovens garotas que na época não estavam acostumados com a presença de uma protagonista feminina e um papel de ação. Era uma coisa rara e muito inovadora da época. Hoje está cheio de exemplos, tudo, filmes, séries com protagonistas de ação femininas, mas na época não era uma coisa comum de se ver na TV. Então isso é um atrativo ainda mais para a série. E a série abordava situações mais diversas, uma vida cotidiana da protagonista, as relações interpessoais e os desafios pessoais que ela tinha no dia a dia. E essa abordagem ampliada pode ter tido uma espécie de apelação para a série. E os enredos mais complexos e emocionais do que a série original do Homem de 6 milhões de dólares, envolvendo relacionamentos interpessoais e dilemas éticos, pode ter contribuído muito para o sucesso da série, que, de acordo com o que dizem, chegou até a fazer mais sucesso que a série mãe, O Homem de 6 milhões de dólares. E, por assim dizer, teve uma repetição desse fenômeno uns 20 anos depois, com os seriados Hércules e Xena. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo, um outro dia, gente. E também um outro motivo que pode ter ajudado no sucesso da Mulher Biônica foi a falta de concorrência direta. Na época, no final dos anos 70, se estava tendo o movimento de empoderamento feminino. Isso também foi um fator que contribuiu para o sucesso. Questões de igualdade de gênero que estavam presentes na sociedade eram todas coisas, assuntos que eram discutidos na série da Mulher Biônica. E tudo isso beneficiou a série para o sucesso entre o público, proporcionando uma narrativa que ressoava com as aspirações e identificação do público feminino da época. Embora as séries tenham distinções e enfoques específicos, a abordagem mitológica das séries ela era semelhante para ambas, destacando elementos arquetípicos, simbólicos e mitológicos nas narrativas tanto do Homem de 6 milhões de dólares como da Mulher Biônica. Essas séries exploravam os temas universais, como transformação humana, o potencial da tecnologia, heroísmo, superação de desafios. Todos esses temas atemporais continuam a ressoar com o público ao longo de décadas. Tanto é que nós hoje, mais de 50 anos depois, ainda falamos dessas séries, porque esses temas são atemporais. Os personagens principais eram carismáticos e cativantes. A conexão emocional deles com esses personagens contribuiu para o sucesso dessas séries. E tudo isso, todo esse amalgama, são fatores responsáveis por esses mais de 50 anos de sucesso da série. Agora, se nos anos 70 a construção de um ciborgue custou 6 milhões de dólares, bem, mas convenhamos, 2024, isso não dá nem pro troco. 6 milhões de dólares para construir um homem biônico, se der para fazer um pé, é muito, né? Com toda a atualização da tecnologia, inflação, etc, etc, etc. Então eu digo o seguinte, galera, não sei se vão concordar comigo, mas na minha opinião, hoje esse projeto 6 milhões de dólares não daria. Isso é ponto. Seria que ter volta de 6 bilhões de dólares. Porque a possibilidade de incluir tecnologias extremamente avançadas, a pesquisa intensiva dos materiais de alto custo, integração tecnológica avançada em partes do corpo humano, pesquisa genética, neurociência, tudo isso junto poderia consumir recursos nessa escala. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desse vídeo, dessa nossa jornada pelo universo do Homem de 6 milhões de dólares.
Espero que você tenha aproveitado cada momento aqui desse vídeo, onde exploramos esses temas fascinantes das duas séries, O Homem Sem Mil Dólares e da Mão Biônica. E se curtiu, lembre-se dos 3C. Curta, comente, compartilha. Que isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. O canal crescendo, eu tenho mais incentivos para fazer mais vídeos para vocês, meus amigos. E deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, um tema que você gostaria que eu fizesse. E quem sabe ele não vira um vídeo aqui no canal. E também me siga toda terça às 8 horas da noite nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, onde eu, junto com alguns amigos, em uma live de 1h30, discutimos algum tema da cultura nerd. Tema muito interessante, em uma live de 1h30. Então me sigam lá. Star Geek Nerd Wars, toda terça, 8 horas da noite. E vida próspera, meus amigos. Até a próxima, cosmonautas.